A Escola Pio X apresenta Semana de Ciclo de Palestras 2021. Pessoal, bom dia para todos que estão aqui, lá aí na escola, tá? No presencial, pessoal que está aqui no Meet, pessoal que está pelo Centro de Mídias no primeiro, no segundo, no terceiro, os professores, a Giovana, que é profissional da área de medicina, que está numa área tão importante no nosso... Sempre foi, Giovana, mas nos dias de hoje eu acho que está sendo bem mais comentado, bem mais falado. Não sei se está sendo valorizado, daí você fala um pouquinho para a gente aí, tá? Giovana, seja muito bem-vinda, tá? Nesse ciclo de palestra do Pio X. Queria agradecer em nome de todos da escola, dessa comunidade escolar. Nós estamos, assim, muito felizes pela sua participação, por você ter doado um pouquinho do seu tempo para poder fazer essa apresentação para nós, né? Os alunos, nós estamos num ciclo do ensino médio onde eles estão naquela fase que eles precisam escolher a carreira deles, né? O que eu vou fazer? E tem, assim, um grupinho aí bom que gosta dessa área de medicina, tá? Eu vou deixar a Adriana, se ela quiser falar, a Sara, eu não sei se ela está presente, para poder conversar um pouquinho, para dar início, tá? Mas vamos começar nosso ciclo. Obrigada, Giovana, pelo carinho, pela dedicação que você está à nossa escola. Bom dia a todos, né? Sejam bem-vindos os alunos. Bem-vinda a Giovana. Mais uma vez, o nosso agradecimento pela sua participação. E que essa feira de profissões sirva para clarear, né, alguns pensamentos de vocês, né? Nós temos vários alunos dos primeiros anos e dos segundos também, terceiro, que tem como projeto de vida a medicina. Então, a Giovana vai falar um pouquinho com vocês irão, com toda certeza, tirar suas dúvidas, esclarecer algumas coisas, e que seja uma manhã proveitosa para todos nós, tá certo? Um bom dia a todos, e que vocês façam aí, tirem todas as suas dúvidas possíveis, tá bom? Um bom dia para nós. Passa a palavra. Bom dia a todos. É um momento muito importante para a nossa escola, onde a gente tem a oportunidade de passar para todos os alunos que estão presentes e aqueles que estão em casa, os pais dos alunos, algumas palestras que estão relacionadas aos sonhos dos nossos alunos. Então, eu quero muito agradecer a doutora Giovana, né, que está aí nos ajudando e participando, colaborando com esse trabalho da nossa escola. Tá? E já, de antemão, parabenizá-la pelo trabalho, pelo esforço nessa pandemia, né, nesse cuidado. Como disse a Ana Paula, vai ser difícil vocês serem valorizados na medida em que vocês merecem, tá bom? Um bom dia a todos. Giovana, eu só vou explicar para os alunos como que vai funcionar, tá bom? Pessoal, o ciclo de palestra, a profissional, ela vai falar um pouquinho com vocês a respeito da profissão dela. Eu mandei algumas perguntas para ela. Depois nós vamos fazer a pergunta para a profissional, aquelas perguntas que vocês mandaram via formulário, e depois nós vamos abrir aqui para vocês fazerem a pergunta pelo Meet, ok? Então, vocês já podem ir perguntando aqui no chat, nós já vamos selecionando, ou depois, se vocês quiserem abrir o microfone e perguntar, tá bom? Giovana, de novo, obrigada. E pode começar. Bom dia, queria agradecer mais uma vez pelo convite, pela recepção. Coisa boa ser recebida por mulheres, né? As mulheres aí tomando a frente da organização, das coisas todas. Eu vou compartilhar aqui minha tela, daí eu perco vocês, né? Então, se não estiver dando certo, vocês me avisem, por favor. Pode deixar, eu aviso. Tá bom. Bom, acho que deu, né? Deu certo aí a tela?
Sim, deu sim. Tá. Bom, então a ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre a medicina, né? O caminho todo dos estudos, da faculdade, da carreira profissional e, claro, de todas as dúvidas que a gente tem acerca do tema, né? Então, começando assim, um pouquinho da minha apresentação, quem que eu sou, da onde que eu vim, onde que eu estudei, onde que se pode estudar medicina, quanto tempo que eu estou formada e o que que eu faço basicamente no meu dia a dia. Então, eu sou Giovana, eu sou médica, eu me formei pela Universidade Federal de São Carlos, concluí minha graduação no final do ano passado, então eu sou uma recém-formada, entrei em 2015, a faculdade de medicina são 6 anos de curso, né, de graduação, e atualmente eu sou médica residente em medicina de família e comunidade pela Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, aqui em Santa Catarina. E o que significa tudo isso, né? A Universidade Federal de São Carlos foi o local em que eu fiz a minha graduação, ou seja, em que eu fiz o curso da onde eu saí com o título de médica, né, bacharelado em medicina. O curso de medicina, ele é oferecido em várias instituições, né, é um curso, assim, que cada vez mais existem instituições oferecendo, e isso é uma coisa para a gente ficar até atento, né, na escolha aí, não só da nossa profissão, mas escolhendo a profissão e a instituição que a gente vai cursar. Esse curso existe em instituições federais, que é o caso da UFSCar, instituições estaduais, instituições algumas municipais, por exemplo, em Rio Preto a gente tem a FAMERC, né, que é uma faculdade pública, mas municipalizada. Em Marília tem a FAMEMA, são os 2 exemplos que a gente tem de instituições públicas municipalizadas no estado de São Paulo. E existe o curso oferecido por instituições privadas, né? Seja em regime de pagamento mesmo, ou através de programas como o ProUni, o FIES, que cada vez mais, infelizmente, a gente sabe que não tem sido tão incentivados. Mas são esses os vários caminhos que a gente pode acessar o curso de graduação em medicina. Então, depois que a gente faz esse curso, né, independente de onde que seja aí, a gente se forma médico. Depois disso, a gente tem algumas oportunidades, algumas opções para seguir carreira, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. A minha opção foi fazer residência. A residência é o caminho que a gente segue para ter o título de especialista. Então, quando a gente vai num médico cardiologista, ele fez os 6 anos de medicina e depois fez alguns anos de residência aí para ter o título de cardiologista. Pediatra, a mesma coisa, ginecologista, então todos esses títulos, né, que são os nomes das especialidades médicas, eles vêm com esse curso especializante, que é a residência médica, que é feito depois da graduação. Então, todo mundo tem que fazer os 6 anos, e aí, para o título, a gente faz, a princípio, assim, a residência. Como que é meu dia a dia enquanto residente, de forma bem resumida, né? Sendo residente, eu continuo sendo aluna, estudante, então eu estou vinculada à Escola de Saúde Pública, tenho várias questões aí que a gente tem quando é estudante, né? Então, tenho aula, tenho atividades que cumprir, tenho carga horária de estágio, mas também sendo médica, eu trabalho na área que eu escolhi, que é a medicina de família e comunidade. Então, eu trabalho num centro de saúde, o famoso postinho, né? Aqui num bairro do norte da ilha de Florianópolis. E daí eu passo o dia atendendo, né? A maior parte das minhas consultas são presenciais, mas eu também faço consultas online, teleconsultas, faço alguns procedimentos e, puxando a sardinha aí para minha especialidade, né? A medicina de família e comunidade, a gente brinca, mas é verdade, nós somos especialistas em gente. Então, nossa ideia é atender 80% a 90% de todas as demandas em saúde, de todas as faixas etárias e condições em saúde, né? Então, eu atendo desde recém-nascido até criança, adolescente, gestante, adulto, no pós-parto, idoso. Então, é uma gama bem variada de atendimentos e de populações, né? Eu faço atendimento clínico, faço alguns procedimentos também. Esse é mais ou menos o meu dia a dia aqui no posto, e além disso eu tenho as outras atividades da residência, né? Quando a gente está na residência aí, se esse for o caminho de quem for fazer a graduação em medicina, a gente tem outras atividades, então eu tenho outros estágios. Hoje mesmo à noite eu vou para um outro estágio, amanhã à noite tem plantão,
Então, esse é o regime mais ou menos de quem tem aí a opção por seguir pela residência. Bom, como que eu me decidi por fazer medicina, né? Escolhi essa profissão. Foi estando no mesmo lugar que vocês estão hoje, né? Eu tive bastante dúvida em escolher qual curso que eu ia seguir. Escolhi mesmo de falar isso para fazer na metade do segundo ano do ensino médio. E tive coragem de falar para as pessoas que o que eu tinha escolhido era medicina quando eu comecei o terceiro ano do ensino médio. Então, uma coisa muito importante que eu quero pedir, assim, é que a gente aproveite ao máximo esse espaço, né? Que é um espaço que tem uma potencialidade, uma riqueza muito grande para a gente se entender e saber se é por aí mesmo que a gente quer seguir. Então, estive em muitas feiras de profissões, conversei com vários profissionais, pesquisava muito, acho que isso é uma facilidade que a gente tem hoje em dia, né? Se não for em casa, em algum centro que ofereça aí acesso à internet, alguma coisa assim, para a gente pesquisar. Eu acho que esse é o grande caminho, né? Então, ouvir, tirar o que a gente conseguir de dúvida, o que ainda ficar, e ir pesquisando mesmo, procurando profissionais, querendo saber como faz, né? Ou ainda estudantes que estão aí na graduação. Eu acho que esse é um caminho muito bom. E a gente entender que dúvida faz parte do processo, né? Para vocês terem ideia, teve um período da minha vida, assim, eu estava mais ou menos no 9º ano, que eu falava, eu não sei o que eu vou fazer da vida, mas não vai ser medicina. E aí, olha onde eu estou hoje, né? Então, a gente reconsidera, pensa de novo, muda, e isso tudo faz parte, e que bom, né? Sobre o vestibular, se é muito concorrido. Sim, é bastante concorrido, mas isso varia muito também ali no comecinho, né? Quando eu falei das várias portas de acesso e como que a gente pode entrar no curso, varia muito da onde eu quero fazer, se é uma instituição pública, federal, estadual, municipalizada, se é uma instituição privada, se eu quero ProUni, se eu quero FIES, e não só o que eu quero, mas também o que dá, né? E eu acho que o mais importante, assim, não é a questão de ser concorrido ou não, é o tanto que a gente está disposto a isso, né? Então, acho que a escolha fundamenta muito. Então, quando a gente tem certeza da nossa escolha, se é concorrido ou não, se vai passar de primeiro ou não, se vai precisar de um tempo a mais estudando, se vai fazer outra coisa primeiro, antes, isso pouco importa, né? Ser muito concorrido não significa que é impossível. Significa que a gente escolheu alguma coisa, tem ciência disso, sabe que é concorrido, e vai sentar, vai estudar, vai se organizar, mas sempre cuidando da gente também, né? Isso é uma coisa que eu falo bastante, às vezes tem algumas pessoas que me procuram, assim, nas redes sociais e tal, e como que se organizava para estudo, e eu acho que cada um tem uma forma muito sua de estudar, né? O primeiro passo é a gente entender como a gente aprende e como a gente se dá bem com os estudos. O segundo é estudar, mas o terceiro é sempre ter em mente que a gente precisa de outros espaços além do estudo, porque senão não fica, né? Então, essa mensagem principal é concorrido, mas ser muito concorrido não significa que é impossível, né? E aí, se é o nosso desejo, o nosso sonho, é o caminho que tem. E como que é o dia a dia no curso, quais são as disciplinas que a gente estuda, quanto tempo a gente tem que dedicar de estudo aí, já estando no curso, né? Então, eu trouxe aqui uma fotinha da minha saudosa UFSCar, né? Fiquei procurando umas fotos para trazer para vocês, fiquei até com saudade, assim. Uma coisa que muda muito, e que eu acho que é importante a gente saber. Na medicina, a gente tem alguns cursos, né, que são oferecidos na metodologia tradicional, que a gente chama, que é essa que a gente tem a vida toda na escola, né? Eu chego na sala, tenho um professor, eu sei qual matéria eu estou estudando, então a matéria é dividida em cadernos, o professor me dá a aula, eu pego o que o professor me deu, fechei, pronto, né? Então, essa é a maioria das escolas médicas que a gente tem no Brasil ainda. E aí a gente tem aquela divisão clássica, que é o que talvez a gente escuta mais, né? Então, o ciclo básico, o ciclo clínico, o internato, aula de anatomia, de fisiologia. Então, fazendo um paralelo, assim, com o que a gente tem na escola, né?
O ciclo básico que a gente chama são os 2 primeiros anos em que a gente vai ter bases das coisas. Então, igual lá no ensino fundamental, que a gente estudava as operações matemáticas, né, para depois a gente saber lidar com problemas da matemática, no ciclo básico a gente vai estudar matérias separadas. Então, eu vou estudar a anatomia, a fisiologia, que é como funciona o corpo humano, a histologia, que é a parte das células, dos tecidos, a embriologia, que é a formação. Vou estudando todas essas matérias separadas, assim, que são coisas mais conteudistas, não sei se vocês conseguem me entender, né? Mas coisas que parecem que não está fazendo muito sentido, talvez naquele momento, mas que faz parte aí da base para a gente construir nosso conhecimento depois. Depois a gente tem o ciclo clínico, que seria o 3º, 4º ano, em que nessas universidades, né, nesses cursos, que a metodologia é tradicional, começa-se a ter um pouco de contato com o paciente em si. Então, quem for para esse caminho, né, já fique ciente de que a gente, na maioria das escolas, não vai chegar no primeiro dia e ter um paciente na nossa frente, né? Vamos estudar um tantão antes de chegar até o paciente. E aí, no 3º, 4º ano, começa a ter um pouquinho de contato com o paciente, vai elaborando um pouco melhor ali aqueles conhecimentos de anatomia, histologia, fisiologia, para entender algumas situações de saúde, né? Porque quando a gente está com o paciente, a gente não resolve muita coisa a gente só saber qual que é o nome de cada parte do corpo, qual que é a célula que constitui, como se formou ali no útero, né? A gente precisa saber como essas coisas se organizam, se correlacionam, pode se apresentar para a gente, como que o paciente sente isso e como que a gente vai responder a essa demanda do paciente, né? Então, a gente começa um pouquinho com isso no 3º e no 4º ano e, por fim, a gente tem o ciclo do internato, que é o 5º e o 6º ano. Que a maior parte da nossa carga horária, mais ou menos uns 70% aí, vão ser em atividades práticas. E aí a gente vai rodar naqueles estágios das grandes áreas da medicina, então seria a saúde da mulher, que é a ginecologia e obstetrícia, saúde da criança, que é a pediatria, clínica médica, cirurgia, a saúde coletiva, a saúde da família, saúde mental. Então, algumas grandes áreas que a gente vai ter estágio prático. E claro que nesses estágios a gente tem alguns períodos aí de aulas teóricas, atividades teóricas, né, para embasar tudo que a gente está fazendo, mas a maior parte da carga horária é prática. Durante todo esse processo, nós somos estudantes, a gente não tem carimbo, a gente não assina nada, a gente não prescreve nada, sempre estamos aí tutorado e orientado por um professor ou por um outro médico, né, que a gente chama de preceptor, que foi contratado para, nos serviços de saúde aí, orientar a gente, a nossa atuação. E aí, por outro lado, que é, por exemplo, o que a gente tem na UFSCar, a gente tem as escolas médicas com metodologias ativas. Então, que essas coisas não ficam mais tão quadradinhas e engavetadas. Eu acho que isso é uma coisa super importante da gente saber, é um capítulo à parte, né? Eu vou dar só uma pincelada, porque às vezes a gente não sabe, às vezes cai de paraquedas no lugar, ou às vezes até acha que seria uma boa ideia, mas porque não sabe, não vai procurar, né? Então, eu vou deixar meio aí para a gente conversar depois, se vocês quiserem, ou para pesquisar em casa, tá? As escolas com metodologia ativa, elas entendem que a educação de adultos, né, que é o que a gente se aproxima, mais ou menos, quando a gente sai aí do ensino médio, ela é diferente de educação de crianças, né? Então, a gente chega com uma bagagem muito grande, a gente já sabe um tantão de coisa, e por isso que é muito importante a gente estar sempre estudando, atualizado, não só porque a gente quer passar no vestibular, mas porque tudo que a gente está construindo já vai servir de base para conhecimentos futuros, né? Então, essas metodologias ativas entendem isso, que nós somos adultos, que a gente já tem um tantão de conhecimento e que a gente vai construir a partir deles, né? Não somos uma gaveta vazia, uma folha em branco, assim. E aí a ideia é pegar esses conhecimentos que a gente já tem, entender até onde a gente vai com eles, o que a gente não sabe, e a partir daí construir o conhecimento a partir das nossas dúvidas, né? Tudo isso é sempre feito na presença de um professor também, que aí no caso a gente chama de facilitador, porque a ideia não é ele chegar e apresentar, entregar as coisas de mão beijada pra gente, né? Mas sim facilitar que a gente construa o nosso conhecimento. Geralmente é feito em pequenos grupos, então, por exemplo, na UFSCar, as nossas turmas são de 40 pessoas, são turmas anuais. A gente se organizava em 4, 5 grupos de 10 a 8 pessoas por grupo para fazer essas atividades.
né? Porque daí a gente senta numa mesa redonda, todo mundo aí na posição mais horizontal, construindo conhecimento juntos. E depois que a gente estuda, a gente traz o que a gente estudou, vai conversar para fazer uma síntese, né? E aí o professor, o facilitador, vai dizendo se é esse mesmo caminho ou não. Então, não é uma coisa solta, não é uma coisa largada, a gente não estuda sozinho, sem supervisão nenhuma, né? Muito pelo contrário. E qual que é o tempo de dedicação para estudo aí? Bom, isso varia muito, né? Mas já adianto que é um tempo bom. É bastante, né? A gente tem muita coisa. Então, por exemplo, aí na UFSCar, que é uma metodologia ativa, a gente não tinha as aulas, vou agora para a aula de anatomia, vou agora para a aula de fisiologia. Não, eu ia para uma atividade. Então, vou para a atividade de situação-problema, que significa eu tinha lá um casinho clínico, desde o meu primeiro dia. E aí, a partir desse caso clínico, eu ia pensar. Então, por exemplo, o primeiro que eu tive foi um adolescente aí que saiu da festinha, foi num trailer, comeu cachorro quente e teve diarreia. E daí eu fui pensando, né? Tá, mas o que compõe nosso sistema digestivo? Como que funciona? Por que a gente pode ter diarreia? Porque como que ele se forma, né? Ali no útero da mãe, como que se desenvolve. E aí a gente leva tudo isso para casa, estuda tudo ao mesmo tempo, né? Então a gente fala que é um conhecimento integrado, e aí volta com as respostas para discutir com os colegas e com a mediação do facilitador, dizendo se a gente está no caminho certo ou não. Então, assim, é bastante coisa. Em geral, a gente tinha uma semana aí para estudar isso no começo, depois isso mudava um pouco, né? Mais para frente no curso, aí uns 4 dias para estudar, organizar as coisas e responder, e a gente não tinha só essa atividade, né? E claro que com o passar do tempo, a gente vai ganhando competências, vai ganhando habilidades outras aí, de gestão de tempo, cada vez mais a gente tem mais conhecimento de base, então as tarefas vão aumentando, e a gente vai fazendo elas em menor tempo ou estendendo um pouquinho o nosso tempo de estudo aí, tá? Mas assim, tem que estudar bastante? Tem, mas volto a dizer, cabe todas as outras, todas não, né? Que fazer tudo não dá. Mas cabe muitas outras coisas da nossa vida, né? A nossa vida não vai ser só a medicina. Seja aí na faculdade, seja na prática, né? A gente não pode se resumir à nossa profissão, a gente é bem além disso. E aí trouxe aqui para vocês uma fotinha do nosso hospital, o Hospital Universitário da UFSCar, que aí nos 2 últimos anos foi onde eu praticamente fiquei, né? A gente chama internato, porque a gente foi quase internado mesmo, né? Uma carga horária bem extensa que a gente faz nos estágios. Mas são 2 anos muito ricos, em que nossa curva de aprendizado é enorme, assim. Bom, e que tipo de profissional o curso forma? Quais são as especialidades dessa profissão? Trouxe para vocês aí uma fotinha minha, com a minha declaração de conclusão de curso. Por conta de pandemia, né? Não tive aí minha colação de grau, meu diploma ainda não tenho, inclusive, só o digital. Então, trouxe com a declaração de curso que eu queria chamar a atenção, não sei se vai dar para ver, né? Quem está aí na escola, acredito que não dê para enxergar. Mas o que a gente o nosso título é de bacharel em medicina, né? Ou seja, nós somos médicos, ponto. Não somos clínicos gerais, clínica médica é uma residência, uma especialização, não somos nada, assim, né? De títulos outros, somos médicos. E a gente chama de médico generalista, ou seja, é um médico que fez os 6 anos de medicina, pegou seu diploma e pode atuar com coisas que não exijam competências especializadas, né? Ou deveria atuar só assim. Então, a gente tem aí, pelo CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, a liberdade de atuar no que a gente se sinta confortável, que tenha competência para isso. E aí, as especialidades são inúmeras, né? Tem as que a gente já conhece, então, pediatria, cardiologia, ginecologia, ortopedia, cirurgia, clínica médica, medicina de família e comunidade, medicina do esporte, fisiatria, enfim, tem inúmeras e essas vão se ramificando ainda mais, né? Então, quero ser cardiologista, vai ter que fazer primeiro 2 anos de residência em clínica médica.
Ah, quero ser gastroenterologista, vai ter que fazer primeiro 2 anos de clínica médica. Então, é um mundo infinito de especialidades e de subespecialidades que a gente chama. Quais as possibilidades de atuação após a conclusão do curso? Então, concluído o curso, que a gente tem aí esse título de bacharel em medicina, somos médicos generalistas, a gente pode fazer um tantão de coisa, né? Só com esse título a gente pode, que é o que a maioria das pessoas faz, dar plantão. E aí trouxe uma fotinha para vocês dos meus primeiros plantões, né? Meu primeiro plantão foi aí, época de pandemia, então, um hospital de campanha, primeiro plantão depois de formada. A gente pode continuar na vida acadêmica, então, fazer um mestrado, fazer um doutorado, e aí o pessoal que gosta da área de docência, né, geralmente segue esse caminho para depois voltar para universidades e aí ser professor de cursos de medicina. A gente pode seguir o caminho da residência, que é, por exemplo, o que eu estou hoje, né, essa é uma fotinha minha aqui no posto que eu atuo, no caso eu estou fazendo um procedimento aí, que a gente chama de cirurgia ambulatorial, então, que é uma pequena cirurgia, né, que a gente faz aqui no posto mesmo, não precisa de centro cirúrgico, nada disso. A gente pode trabalhar numa área específica, então, um caminho, por exemplo, para medicina de família, né, que é a minha residência. Eu posso trabalhar 2 anos, 2, 3 anos, como em um centro aí em que atue, né, uma equipe de saúde da família, e depois desse tempo fazer uma prova com os conhecimentos dessa área e obter o título de especialista em medicina de família. E isso tem para várias outras especialidades. Então, são muitos os caminhos, né? Quando a gente acha que nossa vida se resolveu escolhendo a profissão, abre mais um tantão de porta depois que a gente se forma, né? Então, tem muita coisa que a gente pode fazer. E como foi o início da carreira? Bom, eu me formei, e daí foi aquela coisa de formatura, prestando prova para residência, porque a minha ideia, o meu caminho seria seguir fazendo residência, porque eu queria continuar estudando, achei que eu precisava ainda de um tempo com alguém me auxiliando, me tutorando, né? Então, sou médica, tenho carinho, faço as minhas coisas, atendo paciente, prescrevo, mas tenho um médico com mais especialidade, com mais tempo, na verdade, de especialidade, né? E de prática do que eu, que quando eu preciso, eu vou lá e tiro minhas dúvidas. Tenho a Escola de Saúde Pública, né, que é com quem eu tenho vínculo como residente, que me ajuda aí com aulas teóricas, com materiais, com formação na área. Então, meu início de carreira foi fazendo provas e plantões, então dei bastante plantão em porta, que a gente chama, que é plantão de urgência, emergência em geral, né? Então, aí, seja em hospital de campanha, agora que a gente está na época da pandemia, seja em UPA, né, que são as unidades de pronto atendimento, e tem também outros caminhos, né? Então, alguns colegas prestam concurso, por exemplo, pelo programa dos Mais Médicos, que aí vai atuar em postinho de saúde, mais como médico generalista, né, no caso. O meu foi mais tranquilo, porque prestei a prova, passei onde eu queria, né, vim, estou fazendo o que eu quero, o que eu tinha planejado. Então, esse tem sido meu início de carreira. Foi fácil eu ingressar no mercado de trabalho e como que está o mercado de trabalho para essa profissão? Bom, no meu caso, como eu disse para vocês, foi tudo dentro do planejado, né? Então, aí estou eu, depois que tinha feito também um outro procedimento, outra pequena cirurgia, eu ingressei como residente no mercado de trabalho, né? Dei alguns poucos plantões, não foi difícil também conseguir plantão. Quando eu participava das feiras de profissões, as pessoas sempre diziam, né? Médico é uma coisa que nunca vai faltar espaço. E aí, às vezes a gente fica preocupado vendo o tanto de universidade, faculdade, que vai abrindo curso de medicina e um tantão de médicos se formando. Então, o que eu tenho para dizer é que esse meu tempinho curto ainda de estrada, né? É que não falta espaço, mas a gente precisa estar bem preparado. Então, assim que eu me formei, por exemplo, eu fiz esse curso que a gente chama de ACLS, né? Que é um curso que a gente aprende a lidar com situações de emergência médica mesmo, relacionada ao suporte de vida, né? Então, parada, infarto, AVC,
arritmias cardíacas, depois vim para a residência para continuar me especializando. Então, o que o mercado quer hoje, que tem espaço, que não falta, é para profissionais médicos, mas com algum tipo de um extra, né? Que, na verdade, faz parte aí do mínimo que a gente continuar sempre se atualizando e estudando. Mas é mais difícil se a gente é médico, só médico ali com aquele bacharel em medicina, né? Eu preciso ter feito aí algum curso especializante, eu preciso ter feito alguma coisa, ou uma residência, ou fiz um mestrado, ou trabalhei um tempo e prestei a prova de título. Então, o mercado, ele é vasto, a gente sempre vai precisar de profissional de saúde, né? No caso aqui, estou falando da medicina, porque eu sou médica, né? Mas a área de saúde é uma área que sempre vai precisar, assim como a área da educação, né? Temos aqui vários educadores. Mas a gente precisa ter aí alguma coisa que diferencie a gente só ali daquela formação de médico, bacharel em medicina. E por fim, já estou falando um tantão, né? E depois a ideia é conversar com vocês. A pergunta se eu sou feliz na profissão. E aí trouxe para vocês uma fotinha de quando eu entrei na graduação e uma foto de um plantão recente, né? Então essa foto aqui é bem recente. E a resposta é que sim, eu sou muito feliz. E ontem foi muito especial, assim, que quis organizar essa apresentação bem rapidinho para vocês, assim, mais para eu me orientar também, não me perder muito nas ideias. E fui lembrando de tanta coisa, assim, boa, gostosa, aquilo que a gente, né, se sente bem em lembrar, se sente feliz. E falei que bom que esse foi o caminho que eu escolhi. E eu acho que uma das coisas que é muito importante na escolha da nossa profissão é isso, né? A gente escolher aquilo que a gente vai seguir sendo feliz, né? Então, aí, primeira foto, essa foto aí que eu tô pintada é do dia da minha matrícula, né? Ali na UFSCar. E eu tava super feliz. E eu continuo muito feliz, né? E quero continuar assim. Então, eu acho que por mais que a gente tenha, às vezes, umas ideias, uns planos, a gente tem que pensar de fato se esse plano é nosso, né? Se não é um plano de alguém, se não é um plano aí de uma ideia de sociedade que esse é o caminho, né? Eu acho que o plano tem que ser nosso, claro que a gente vai se adequar com o que a gente consegue, com os caminhos que a gente tem, com a nossa realidade, mas para a gente poder chegar um dia aí, né, ser convidado numa feira de profissão e ter essa pergunta, se a gente é feliz na nossa profissão, e a gente poder responder que sim, e com sinceridade. Então, acho que foi isso que eu preparei para eu me apresentar um pouquinho a medicina para vocês. E aí a gente tem ainda um tempinho, né, de espaço aqui. E queria ir conversando, que não ficou tão claro, tá bom? Estou aí por vocês. Giovana, obrigada. Giovana, tem algumas perguntinhas aqui que eu e o João, aluno do terceiro ano, vamos fazer para você, tá? E uma pergunta, assim, pensando no projeto de vida deles, né? Tanto do projeto de vida deles como no seu projeto de vida. Primeira pergunta, quando, assim, que houve esse teu sentimento de entrar em medicina, de seguir essa carreira? A família que foi uma escolha sua ou uma escolha que a família ajudou? Você tem parentes que têm essa profissão? Fala um pouquinho pra gente. Bom, como eu citei ali na apresentação, né, eu escolhi mesmo, falei, né, é medicina que eu quero no meio do segundo ano do ensino médio. Mas fui ter coragem de contar para outras pessoas que era isso só no começo do terceiro ano. E foi uma escolha que eu acho que, assim, existe um pontinho de virada que a gente se dá conta dessa escolha. Mas não acho que a escolha seja de uma hora para outra. Eu acho que é uma escolha que vai sendo construída e aí a gente descobre, em algum momento, a gente se dá conta que foi aquilo que a gente escolheu, né? Mas é uma coisa que é construída, assim. Então, eu lembro que desde o 9º ano, eu ia em feira de profissão, eu pesquisava, eu lia, né? Tem vários sites aí que são justamente para a gente que está nesse período, assim.
que falam um pouco das profissões, do dia a dia, acho que vale a pena a gente acessar, estudar, e a gente vai construindo isso. A minha família é praticamente de professores, assim, então meu pai e minha mãe são professores. Não tinha ninguém na minha família que era nem da área da medicina, assim, eu tenho uma tia que é psicóloga só, que era da área da saúde, né, o restante eram de outras áreas, assim, humanas, exatas. Depois de um tempo, meu tio casou com uma médica, né, então somos em duas na família agora, mas na família direta, assim mesmo, a gente não tinha ninguém, né, e é uma coisa que eu fui partilhando também com os meus pais, assim. Então, tô pensando nisso, será que dá? Como que vai ser? Né? E eu falo do que é possível, do que existe por conta disso também, né? Então, eu lembro que quando eu estava estudando, vim no Rio Grande do Sul, que era uma faculdade ótima. Falei, nossa, Rio Grande do Sul. Aí meu pai e minha mãe, Giovana, vamos, né? Ficar um pouquinho mais perto, vamos ver aí como é que é. Então, a gente vai adequando com o que a gente tem na realidade e com o que cabe, né? E eu acho que partilhar essa decisão é super importante. E até ajuda a gente se entendendo. Mas a decisão foi minha. Fui construindo ela aos poucos, me dei conta em um momento, e acho que faz muito parte as dúvidas, né? Então, teve um momento da minha vida que eu falei, não sei o que eu quero, mas não é medicina. Teve outro momento que eu tinha dúvida entre medicina e engenharia, então coisas que não tem nada a ver, né? E ainda bem que eu escolhi a medicina, porque hoje eu falo misericórdia se eu tivesse ido para os cálculos, para as coisas todas, mas foi mais ou menos esse o caminho. João, pode perguntar, pergunta aí. Boa tarde, tá dando para me ouvir? Mais ou menos, né? Tá dando para ouvir? Beleza. A pergunta é: como um estudante do ensino médio pode ter um perfil adequado para entrar no curso de medicina? Deu para ouvir? Sim. Perguntas difíceis. Olha, eu sou um pouco contrária, assim, a essas coisas de perfis, né? Eu acho que a gente se molda ao que a gente quer, um pouco por aí, assim. Acho que a gente tem que ter em mente o que a gente precisa para chegar nos lugares, né? Então, a minha escolha é pela medicina. Então, tá. Então, eu sei que o vestibular é concorrido, eu sei que eu vou entrar no curso que eu vou ter que estudar bastante, e eu sei que eu vou estudar para sempre, né? Então, assim, quando eu participava das feiras de profissões, eu lembro muito, né, do pessoal falando, porque tratamento muda a todo momento, né? Eu acabei de me formar, eu me formei no meio de uma pandemia, então não é só tratamento, né? As doenças mudam a todo momento. Então, eu me formei diagnosticando uma doença nova, a gente está aprendendo a tratar, a gente está aprendendo a cuidar. Então, eu acho que ter isso em mente, assim, que a gente vai precisar estudar bastante para entrar, precisar estudar bastante quando estiver dentro da faculdade, e vai precisar continuar estudando muito. Esse é um perfil, né? Gostar de estudar e ter curiosidade, interesse e proatividade em buscar as coisas, porque não é sempre que vai ter alguém que vai chegar para você e falar, olha, tá aparecendo uma doença nova que chama Covid, funciona assim, 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 trata assim, 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 né? Então, a gente tem que ir atrás das coisas. E acho que uma coisa super importante é gostar de gente, né? Eu tenho uma tia que até hoje fala isso para mim, que eu lembro que quando eu disse que eu queria medicina, ela falou assim, mas que coisa, Giovana, você sempre foi de ler muito, de estudar, achei que você ia fazer jornalismo, alguma coisa assim, e de onde saiu isso de medicina? E eu respondi para ela, tia, que eu gosto muito de gente, né? Então, acho que isso é uma coisa, a gente gostar de estar com gente, né? De tentar ajudar um pouco, prover um pouco de cuidado, né? Saber escutar também as pessoas. E ter sempre essa postura de estar em aprendizado, né? Eu acho que é mais ou menos esse o princípio. Coisas outras a gente vai se adequando, né? Eu mesma
quando eu ia fazer exame de sangue, né, paciente colher sangue de mim, desmaiava, né, e eu lembro que eu falava isso, falava, gente, se eu vou fazer exame de sangue e desmaio, como que eu vou ser médica, né? A terceira pergunta é: a profissão que você está fazendo agora, que é medicina, mudou muito nos últimos dias? Olha, vou trazer o meu lugar de fala aí, que é de recém-formada, né? Eu acho que a medicina tem mudado no sentido de ter aberto mais portas e campos, assim, né? Então, a gente tem uma riqueza muito grande de possibilidades de atuação e de caminhos a seguir, assim. E cada vez mais surgem novas especialidades, né, novas formas de atuação. Então, acho que, assim, a base geral do que a gente imagina, que é a medicina, ela vem aí estável, né, desde de muito tempo. Mas existem mudanças, assim, né, no sentido de atuação mesmo. Então, e de possibilidades de caminho, e de novas especialidades. Mas acredito que aquela primeira ideia que vem na nossa cabeça do que é medicina, ela continua estável, né? Ah, sim, sim. Muito interessante. Eu acho isso muito interessante porque, tipo, conforme que tá acontecendo no mundo de hoje, a medicina, tipo, cada vez mais tem que evoluir, querendo ou não. Então, tipo, é uma pergunta super essencial, porque principalmente para as pessoas que vão começar a querer fazer o vestibular exatamente agora, tipo, que já estão no terceiro ano, estão no segundo e já tem esse pensamento assim, acho que tem que ter, tipo, uma base para você ver mesmo, para você ver se a medicina está mudando ou não e saber o seu direcionamento para seguir ela. Eu acho assim, eu acho desse nível. Ô, Giovana, olha, eu não canso de pedir desculpa para você. Ô, Giovana, pensando agora, assim, né, falando um pouquinho a respeito dessa questão do emocional do profissional. Assim, os professores aqui teve essa grande mudança, né, porque se fosse no normal nosso, a feira de profissões ia ser presencial, não ia ser via Meet, não ia ser dentro desses aplicativos, né? E devido a essa mudança, os professores teve uma mudança muito grande em relação ao trabalho deles, e eu acredito que a área da medicina também. E eu acho que ainda o emocional de vocês eu vou lá e eu posso pegar e vários profissionais nessa pandemia, né? Pensando, e como que tá assim o emocional, o trabalho emocional de vocês? Essa angústia, né? Ana, acho que você definiu bem, assim, a palavra é angústia e a gente aprende a lidar com ela, né? A gente foi entendendo, assim, que não ia ser 15 dias, que não ia ser um mês, nem 3, nem 6, já completamos um ano e seguimos, né? Então, acho que a gente foi aprendendo que a angústia ia ficar e como que a gente ia lidar com isso, né? E a gente teve impacto em todas as coisas. Então, desde colega, assim, que trabalha ali em centro de UTI mesmo, de cuidado intensivo, colega que trabalha em hospital, em áreas que não são áreas de Covid, a gente que trabalha na ponta, né, da assistência à saúde aí, que é o lugar de entrada do usuário no SUS, né, que é a atenção primária à saúde, todo mundo tem percebido, assim, né, então, a nossa angústia de talvez medo, né, eu comecei a trabalhar no Covid, eu estava no último ano, né, e aí aquela coisa, só um minutinho, Ana. Pessoal, quem que está no centro de mídias aí? Dá uma olhadinha para ver a questão do som, que os alunos estão reclamando aqui, porque parece que está dando interferência, alguma coisa assim. Ô, Ana Paula, Oi?
pessoal que está no Centro de Mídias também, eu vi a Suzamar nos primeiros, fazer um print lá de quem está participando, que nós vamos levar em consideração a presença de quem estava aqui, né, no início, Aham, e depois o pessoal do Centro de Mídias. ok. Perdão. Pode continuar, Giovana. Bom, então acho que a gente vai aprendendo que tinha que lidar com isso, né? E a angústia de talvez pegar, de passar para alguém, acho que esse é nosso grande medo também, né? Então, eu no último ano da graduação, eu fiquei uns bons meses sem ver meus pais, assim, sem voltar para casa deles. Eu morava a 200 quilômetros perto, assim, e fiquei sem ir, porque estava trabalhando, fazendo estágio no meio disso, né? E o medo de passar, assim. E agora, enquanto médica, assim, né? Agora tem a angústia de lidar com isso e também a angústia do quanto que isso toma do nosso espaço de atendimento, né? Então, tanto de demanda que acaba ficando não atendida, porque existe Covid, existe uma doença nova, acho que isso que o João colocou, no sentido de que como muda, né, tem uma doença nova, mas todas as outras continuam existindo, né, não foi uma troca, né, tipo assim, vai parar de ter diabetes que vai entrar o Covid, né. Então, todas as outras coisas continuaram, e mais essa demanda gigante, assim. Então, acho que essa também é uma grande angústia nossa, né? De como que vai fazer caber nos nossos espaços e tempos de atendimento todas as coisas que já existiam e mais essa demanda enorme, né? Tem uma pergunta aí para você, mais uma aí, e daí eu tenho uma pergunta que o aluno mandou. Você quer fazer primeiro, João? É mais fácil, de aproveitar que está aqui na mão. Eu acho que é algo que foi mesmo do seu sonho, né? Querer fazer medicina, né? Você olhando hoje, o esforço que você teve lá atrás, valeu a pena? Eu acho que essa pergunta é linda, sim, né? E é o que a gente tem que pensar quando a gente escolhe, né? Eu acho que é uma pergunta maravilhosa, brilhante para vocês levarem com vocês, né? Todo o esforço que eu vou me empreender para isso, vai valer a pena? Né? A minha resposta é claro, né? E ontem foi muito simbólico isso, eu organizando, pensando nesse espaço aqui, no que eu ia trazer, e várias vezes ficando emocionada, assim, lembrando de coisas da trajetória, né? Desde ali acessando a universidade, da universidade, do processo de prestar prova para residência, de começar a residência, estar na residência, dos plantões que fiz antes de vir para cá, né? E eu acho que é isso, né? Acho que a escolha da profissão, antes de tudo, tem que ser meio isso, né? A gente conseguir responder que o nosso esforço valeu a pena, né? E aí, para qualquer profissão que seja, né? A gente tem meio ainda essa coisa, acho que até meio mitológica aí com a medicina, né? Mas tantas outras profissões, assim. E que bom que existe gente que gosta de coisas variadas, né? Porque a gente precisa de todos esses profissionais, assim. Então, com certeza valeu a pena. E aí, Ana, eu vou só te pedir para vocês escolherem aí meio uma pergunta-chave para a gente finalizando, só porque eu preciso voltar aqui, tá bom? Tá. Vai ser a última pergunta aqui, tá? Um aluno aqui, o Matheus, do 2º ano A, ele fala: Giovana, bom dia. Tive a oportunidade de ser aluno dos seus pais. São brilhantes. Mas a minha pergunta é: você acha que a mistificação de quem faz medicina são os ricos, ou quem tem dinheiro tem causado a falta de profissionais dessa área? Ele quis perguntar assim: você acha que é só os ricos que fazem a medicina, ou o que você pensa, assim? Eu acho que a gente tem ainda muito um status associado à medicina, né? Mas acho que bom que a gente está desfazendo isso. Então, assim, eu me formei numa universidade federal, né? Que bom que tive essa oportunidade, assim. E aqui é outro debate extensíssimo, né? Da desproporção de vagas que a gente tem e do desmonte da educação, ensino superior, enfim. Mas, assim, a Universidade Federal é um ambiente muito plural, né? Então,
Na minha turma, eu tive colegas que vieram de outros países para fazer medicina aqui, países não ricos, né? Tipo Jamaica, tipo Colômbia, aqui na América Latina. Tive colegas que, muitos, na verdade, né? Lá na UFSCar, na medicina, é 50%, é 50-50, né? Então, 50% eram bolsistas de alguma forma, né? Bolsistas no sentido de que entraram por categoria que não há concorrência ampla, né? Então, metade da minha turma tinha ou estudado em escola pública, ou era preto, ou era pardo, tinha indígena na minha turma, né? Então, acho que, assim, às vezes a gente pensa ali naquela medicina e vai ser até meio controverso que eu vou falar agora, né, porque sou branca, assim, mas a gente pensa ali na medicina, que é uma pessoa branca e de elite, de classe alta, mas a gente está vendo que isso tem mudado, né, e quão importantes são as universidades, as faculdades públicas para isso, né, que dão esse acesso, e acho que talvez esse seja o caminho, não é da classe alta, para a gente conseguir acessar, né? Seja através da universidade pública, através de programas tipo ProUni. Então, tem espaço para a gente, né? Quanto mais distante, lógico, aí das classes alta, média alta, é mais difícil, né? Então, o que já precisa de esforço, às vezes a gente precisa de um pouco mais, porque a sociedade não é igualitária, né? Para a gente sair do mesmo ponto. Mas dá, né? E eu acho que a gente tem desconstruído isso, né? Eu vim aqui como uma mulher branca, assim, mas tem tantos espaços muito mais plurais, assim, né? De médicas pretas, da população LGBTQIA+, médicos indígenas, então tem muito espaço, né? E estamos desconstruindo isso. Giovana, desde já quero pedir desculpa, agradecer em nome de todos. Eu sei que agora você tem que atender, tem alguns alunos mandando pergunta aqui, mas, pessoal, não vou poder abrir, porque a Giovana, eu acho que ela tem que voltar a atender, não é isso, Giovana? Então, eu sei que alguém levantou a mãozinha aí. Alguém quer Isabela, falar alguma coisa para ela, que eu vou me despedir dela. Ô, Giovana, eu queria saber, eu vou recortar aquela parte, eu posso colocar, disponibilizar o vídeo para eles? Eu vou cortar aquela parte, fazer uma edição. Claro. Tá Não, bom? ia até te falar, Ana, eu ia até te dizer, a Andrea tem meu contato. Se quiserem fazer meio uma junção das perguntas, eu tento escrever um textinho, assim, meio respondendo, mando também para vocês depois. Eu sei que não é a mesma coisa da gente conversar, né, bater o papo assim, mas talvez ajude um pouco. É que eu realmente tenho que voltar aqui. Não, eu imagino. Obrigada por disponibilizar esse tempinho. João, quer falar? Gi, muito obrigado mesmo por estar aqui, sabe? É uma honra receber você aqui, que você tenha um ótimo dia, e é isso. E desde já, perdoa mesmo sobre esse assunto escroto que aconteceu. Imagina, agradeço o convite de vocês, muito obrigada e ótima feira. Tchau. Tchau. Obrigada e desculpa aí. Sara, quer falar alguma coisa para mim? Deixa eu apagar, desligar aqui. Não, depois nós conversamos lá no